Gravar. Pronto, agora vamos. Agora vamos, para quem não dei bom dia ainda, bom dia. Bom, vamos começar a parte de vamos começar a parte de anestesiologia, tá? Vocês já tiveram anestésico local na farmácia, tiveram anestésico local agora aqui na cirurgia 1, e agora nós vamos começar a falar do que realmente interessa de técnica anestésica. Vocês vão aprender a anestesiar paciente. Nós já tínhamos programado aulas teóricas primeiro, para vocês conhecerem, além de técnica, dos fundamentos das anestesias, da seleção de anestésico, de quais fatores são importantes teoricamente para eu aplicar na prática, e obviamente vocês vão ter a prática de anestesia, que a gente já conversou como é que vai ser, tá? Pessoal, dúvidas, me interrompam por áudio, por favor, de preferência, tá? Se alguém ficar sem resposta no chat, é porque o chat não aparece para mim aqui quando eu estou no modo tela cheia, assim, do slide. Então, alguém fala, professor, estão perguntando no chat lá e tal, me ajudem aí nessa assessoria, por favor, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês, eu acho que eu falei, né, na verdade, mas eu falei, que a anatomia, vocês tinham que estudar anatomia, tá? Anatomia é tudo em anestesia, anatomia é o segredo do sucesso, tá? Você tem que conhecer a anatomia para você poder anestesiar, porque a anestesia está relacionada à dessensibilização de nervos. Então, eu tenho que saber onde estão esses nervos e para que servem esses nervos para eu poder anestesiá-los efetivamente, tá? E a anestesia é, talvez, a melhor ferramenta de marketing que um dentista pode utilizar, tá? Se você conseguir fazer nos seus pacientes uma anestesia local que seja efetiva e com a menor dor possível, eu não vou falar totalmente indolor, porque eu seria, para mim isso é impossível, não existe não sentir nada. O paciente, às vezes, ele pode falar, não, foi tranquilo, nossa, foi sossegado, mas ele sentiu, alguma coisa ele sentiu, tá? Então, se você conseguir fazer com que o paciente sinta o menos possível e, principalmente, a anestesia ser efetiva, o que é ser efetiva? Ela durar por todo o procedimento e o paciente não começar a sentir dor no meio do caminho. Não tem ferramenta de marketing melhor. Porque esse cara vai sair do seu consultório encantado, do tipo, uau, fui no dentista, tomei anestesia e foi tranquilo. Pô, eu nunca tinha tomado anestesia antes, falavam para mim, botaram na minha cabeça que era o inferno aquilo. Meu Deus, eu ia morrer lá e não aconteceu nada disso. Esse cara é muito bom, essa dentista é excelente. Agora, o contrário, poxa vida, fui no dentista, pô, aquela dentista tem a mão pesada, ela chegou e nossa, deu uma olhada em mim, eu vi estrela lá, né? Poxa, eu tava no meio da restauração, no meio do canal, teve que parar tudo, eu morria de dor, não dava certo a anestesia. Esse cara vai sair do consultório e vai falar isso para as outras pessoas. Eu falo, meu, esse dentista não é bom, tá? Então, você pode investir uma grana em estrutura, o consultório mais bonito do Brasil. Você pode fazer milhões de cursos. Você pode gastar uma fortuna em propaganda, mas se a sua anestesia não for efetiva e com menos dor possível, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Bom, então, para que a gente anestesia o paciente, né? A gente anestesia o paciente porque ele tem dor, tá? Ele tem dor. E o que é a dor, né? Vamos passar rapidamente por isso aqui. A gente já discutiu bastante, mas é mais algumas informações aí, dados estatísticos e tal. A dor, ela é uma reação a algum estímulo, tá? E é uma reação do nosso organismo, você já sabe, que serve até como proteção do nosso organismo entender que está tendo algum tipo de problema e tentar resolver esse problema ou fugir desse problema, tá? E em relação à reação de dor, ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem um limiar de dor e tudo mais, e vocês sabem isso.
Então, tem estudos, inclusive, que medem a reação do paciente. E, veja, 70% das pessoas, elas têm uma reação que a gente chama de apropriada. Ainda bem, tá? Porque é mais fácil da gente tratar a pessoa quando ela reage apropriadamente. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela reage de acordo com o estímulo doloroso. Agora, se eu tenho um estímulo muito forte, ela reage de maneira mais forte. Se eu tenho um estímulo fraco, ela reage de modo mais suave. Agora, o problema está nesses 30% aí que tem uma reação diminuída à dor, então não é tão problema assim. O que é isso? Quer dizer que são pessoas que, mesmo num estímulo de dor mais forte, ela consegue aguentar a dor, ela tem um limiar de dor mais alto, então ela tem uma sensibilidade menor, ela aguenta mais dor, tá? Agora, o principal problema está em lidar com as pessoas que têm uma reação aumentada. Ou seja, são pessoas que, mesmo num estímulo de dor pequeno, ela tem uma reação muito exacerbada, às vezes até exagerada. E a gente, no consultório, vai lidar com isso muitas vezes. Por quê? Porque aquela dor, às vezes, pré-procedimento. O paciente chega, você olha para ele, ele está doendo. Quantas vezes eu fiz já isso, de pesquisar se o paciente estava com dor, de fazer um teste, de ir lá com o explorador, uma pontinha fina, e falar para o paciente, dói, e eu nem estar encostando na gengiva do paciente, ele falar que está doendo. Não, está doendo, mas eu nem estou encostando. Por quê? Porque esse paciente ele tem já uma ansiedade tão grande, tanto é o medo e a certeza que ele tem que vai doer, que já está doendo antes, tá? Então, esse paciente, por que a gente tem que saber isso? Porque eu tenho que conseguir identificar isso antes de sentar o cara na cadeira. Por quê? Porque antes dele sentar na cadeira, eu tenho que conversar com esse paciente, conversar com essa pessoa e tentar entender e buscar formas de lidar com isso. Obviamente, se o cara ele fala assim, eu nem ligo, que agulha, tô nem aí para agulha, entendeu? Pô, quer dizer que você pode conversar mais abertamente com esse paciente. Se esse paciente vê a agulha, ele não vai mudar nada na vida dele. Agora, se o paciente tem uma reação aumentada, eu tenho que, por exemplo, buscar alternativas de tampar a visão desse paciente, para que ele não enxergue a agulha, a carpule e tal. Então, tudo isso são coisas que parecem frescura, mas que fazem uma diferença enorme na reação do paciente. E é aquilo que eu falei no final. No final, ele vai processar aquelas informações e falar, poxa, esse cara é bom, essa dentista é boa, porque eu fui lá, ela me deu anestesia, eu não sofri. E isso vai contar positivamente demais para você. O paciente vai falar bem de você, fazer propaganda de você, e é isso que a gente vive. No final das contas, a gente vive de reputação. Quanto mais gente falando bem da gente, nossa reputação vai ser melhor, mais pacientes eu vou ter, mais ganho eu vou ter com o meu consultório, tá? E é disso que a gente precisa. Bom, então, a relação da dor com as urgências, tá? Normalmente, a urgência no consultório, olha que número interessante, 76% das urgências no consultório, elas estão relacionadas a dor e ansiedade. Olha que interessante esse número. Por quê? Porque, muito provavelmente, cerca de 76% dos pacientes que entrarem no meu consultório, eu vou ter que anestesiar. Ou seja, a cada 10 pacientes que eu atender na minha vida, 7,6 pacientes, quase 8, eu vou ter que anestesiar. Então, vocês acham que eu tenho que aprender a anestesiar bem ou não? Eu tenho que aprender a anestesiar muito bem, tá? Ou seja, é algo trivial. Aí você fala assim, então todo mundo sabe anestesiar bem. Não, errado. Muito dentista com 5, 10, 20 anos de formado tem dificuldade com anestesia. Em algumas técnicas específicas, ou na seleção do medicamento, ou as duas coisas, tá? Então, parece mentira, mas é a pura realidade, experiência própria. Quantos dentistas vêm falar comigo? Olha, poxa, me ensina a anestesiar. Quando for ter aula de anestesia, me avisa. Poxa, faz um vídeo aí, me manda para me ajudar. Pô, vem aqui no consultório uma hora para a gente conversar sobre isso. Direto.
direto. Cara formado há 1, 2 ou 10 anos, tá? E a ansiedade leva, né, a diminuir o limiar de dor. O paciente tem medo e ansiedade, ele normalmente sente mais dor, eu tenho que ter mais cuidado com ele. Bom, o anestésico local a gente já conversou, é uma droga extremamente segura, tá? Ela é mais eficiente do que qualquer outro medicamento para dor, tá? O Malamed, gente, é uma referência muito interessante, porque o Malamed é um livro de... O Malamed é um livro, não, o Malamed é o autor do livro de anestesia muito consagrado, muito legal. Quem tiver a oportunidade de buscar, tem disponível na biblioteca, tá? Um livro de anestesia bem legal, que eu gosto muito. Bom, dentro da evolução dos medicamentos, a cocaína foi a primeira droga anestésica utilizada, tá? A cocaína, ela tem um efeito analgésico, ela tem um efeito anestésico e tudo começou ali, tá? Depois, até os anos 50, a procaína era a droga mais utilizada como anestésico local, e aí veio a lidocaína. A lidocaína trouxe aí uma revolução nos medicamentos, principalmente pela sua conformidade química, aquela questão da amida e éster que eu falei para vocês, diminuiu muito o número de reações adversas e risco de alergia que tinha a cocaína e a procaína. Então, a lidocaína acabou entrando no mercado e até hoje é o anestésico mais utilizado, mais popular, tá? E depois vieram aí vários outros anestésicos que a gente vai discutir, já discutiu anteriormente, mepivacaína, articaína e tudo mais. Então, rapidamente para relembrar, né, o mecanismo de ação. Então, o anestésico local, ele é o quê? Ele é um sal, né, um cloridrato, e ele penetra na célula, ele é um sal, então ele tem um pH, ele está numa solução ácida, tá? Ele penetra na fibra nervosa, então ele tem que entrar na célula, onde ele ioniza-se e se liga à porção interna do canal de sódio. Lembra? Bloqueando o canal de sódio. Então, para que haja um bloqueio do canal de sódio, a célula tem que entrar, a célula não tem que entrar em nada. Quem tem que entrar é o anestésico na célula, tá? Ultrapassando a bicamada lipídica, ele vai bloquear o canal de sódio. Sem a entrada de sódio, eu não tenho despolarização da célula. Sem despolarização, o impulso nervoso não viaja por aquele neurônio, tá? O pH ácido do tecido inflamado é muito importante eu saber disso. Por quê? Porque quando eu tenho pH ácido, essa molécula, esse sal anestésico, ele sofre uma ionização antes de entrar na célula. E essa ionização antes de entrar na célula, na verdade, diminui a capacidade do sal anestésico de entrar na célula, tá? Então, se a região está inflamada, eu não vou conseguir uma boa efetividade de anestésico local, tá? E aí, se eu tiver dente inflamado, eu não faço anestesia? Nós vamos entender nas técnicas que existem técnicas para eu tratar o paciente mesmo que ele esteja inflamado e ter uma boa efetividade de anestesia, tá? Nós vamos ver mais para frente. Essa parte é mais de revisão, tá? Em termos de mecanismo de ação, então, aquilo que a gente falou, né? O anestésico, ele vai bloquear, tá aqui meu anestésico, ó. Ele vai bloquear a entrada do sódio, como ele penetra na membrana, na porção interna aqui do canal, ele bloqueia a sua entrada, tá? Em relação a essa parte que a gente já teve na aula passada, tem alguma dúvida? Se tiver, abre o microfone aí e me fala, tá? Se alguém mandar no chat e eu não responder, diga lá. Você falou que ele é um ácido, eu não entendi essa parte que ele é um ácido que dificulta para ele se ligar, para ele entrar na célula nervosa? Não entendi muito bem essa parte. Aqui, ó. O anestésico local, tá? Ele tem que penetrar, deixa eu até pôr essa imagem. O anestésico local, então, ele tem, desculpa. Peraí, foi, aí, agora sim. Bom, o anestésico local tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho um canal de sódio,
Olha o sódio aqui, e aqui eu tenho uma membrana. Então, o sódio entrando na minha célula nervosa, o que vai acontecer? Despolarização, o meu impulso nervoso viaja aqui pela membrana dessa célula, certo? Eu não quero isso, eu não quero que o impulso nervoso passe ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear a entrada de sódio, porque sem sódio a célula não despolariza. Fechado? Beleza. Agora, o que acontece? O anestésico, ele é um sal, tá? Ele tem um pH mais ácido, tá? Na solução anestésica é uma solução ácida. Foi isso que eu falei. Porém, como ele é uma solução ácida, só que quando eu tenho um tecido inflamado, esse tecido inflamado ele é ainda mais ácido do que o anestésico. O que faz com que quando o anestésico vem e chega aqui e essa região está toda inflamada, ele sofra ionização, ele ganha prótons, lembra? Íons positivos. E essa ionização diminui a capacidade do anestésico penetrar na membrana. Tá? Então, numa região inflamada, o anestésico que é ácido, vamos dizer assim, ele fica de uma forma mais simples, mais ácido ainda, e essa acidez excessiva impede ou diminui a sua capacidade de penetrar na membrana. Se o anestésico não penetrar na membrana, ele não vai conseguir bloquear o canal de sódio. Entendeu? Beleza? Beleza. Valeu. Mais alguma dúvida? Então, o anestésico ele é constituído, né, bem didaticamente dessa forma, né? Ele tem um grupamento aromático ali, é uma amida, tá? E que confere a ele a lipossolubilidade. Ele tem uma cadeia intermediária e um grupo amina que promove hidrossolubilidade, porque ao mesmo tempo que ele tem que ser lipossolúvel para poder ultrapassar a membrana, ele tem que ser hidrossolúvel porque ele fica numa solução de água, né? Que é a solução anestésica, tá? Bom, o éster era um anestésico mais utilizado, o seu precursor principal é a cocaína, daí vem a procaína, cloroprocaína, e hoje a gente ainda encontra a benzocaína. A gente encontra a benzocaína naqueles tubinhos de anestésico tópico. O problema do éster era que ele tinha uma irritabilidade de tecidos maior, uma chance de alergia muito maior. Então, por isso, os ésteres foram, aos poucos, sendo substituídos com o advento ou a utilização da lidocaína, principalmente, e hoje todos os que a gente utiliza como anestésicos locais são desse grupo das amidas aqui, ó, lidocaína, pilocaína, MEP, BUP, articaína, tá? Então, hoje a gente utiliza muito pouco o éster, porque a gente só utiliza no anestésico tópico, tá? Bom, agora sim, passamos essa revisãozinha da aula passada, tá? Se alguém ainda tiver dúvida, é só falar. E vamos para as características que realmente interessam na atividade clínica, tá? Primeiro, período de latência. O que é isso? Período de latência é quanto tempo o anestésico leva para fazer efeito. Eu tenho que conhecer isso. Por quê? Gente, dica para a vida, tá? Uma coisa que o paciente reclama demais é de dentista que anestesia, ou seja, ele injeta o anestésico, não anestesiou, e já começa o procedimento, já mete a broca no dente do paciente. É impressionante a quantidade de pacientes que reclamam disso. E eu posso dizer, porque eu tinha uma clínica grande, alguns de vocês já até sabem disso, eu já falei, acho, algumas vezes, eu tinha uma clínica grande com 8 consultórios, tá? E então eu tinha uma equipe grande que trabalhava. Eu cheguei a ter 12 dentistas trabalhando para mim. Então eu nem atendia paciente praticamente nessa época. Eu só ficava resolvendo problema e administrando e tal. Impressionante o número de pacientes que chegava para mim e falava: pô, o dentista lá, o doutor João, a hora que ele anestesia, nem espera o anestésio fazer efeito e já mete a broca, daí dói, mão pesada e tal.
Por quê? Porque o dentista não conhece o período de latência, ou ele não está nem aí para o período de latência. Os dois problemas são graves, na minha opinião. E detalhe, o paciente presta atenção nessas coisas, tá? A gente estava falando com a turma que eu estava dando aula de farmacologia agora cedo, o professor Caí estava falando. E, é impressionante que o paciente, às vezes, a parte técnica, o resultado técnico, muitas vezes não importa para o paciente. Ele nem enxerga. Por exemplo, você vai fazer um canal no seu paciente, ele nem sabe se o canal está bem feito ou não. Você vai fazer uma cirurgia, ele nem sabe se você cortou muito osso ou pouco osso, se preservou a estrutura ou não. O que ele realmente presta atenção? Nesses detalhes de atitude do profissional, a forma como ele fala, a forma como ele se coloca, a forma como ele se comporta, a forma como ele trata e dá atenção ao paciente. E tudo isso, gente, faz uma diferença enorme na vida do paciente. E é isso que faz com que você tenha indicações depois. E é isso que vai fazer com que a sua carreira decole. Porque se você não for um dentista que tenha indicações, você vai estar afadado ali a um insucesso. Porque a gente vive disso, a gente vive do nosso nome, tá? Então, é um dado muito relevante. A duração da ação é a mesma coisa, tá? Tanto a duração pulpar quanto a duração de tecidos moles, o que é diferente. A duração pulpar, normalmente, ela é menor do que a duração nos tecidos moles, tá? Então, a duração pulpar é muito relevante eu ter esse dado, eu ter essa noção. Por quê? Porque senão acontece aquilo que é outro problema que o paciente reclama muito. No meio do procedimento, você ter dor, tá? Deixa eu liberar aqui, que tem alguém tentando entrar aqui. Tá piscando aqui para mim, mas eu não consigo com a tela cheia. Vamos lá. Voltamos. Opa. Pessoal, desculpa, mas enfim. Pessoal, a hora que vocês querem fazer um breakzinho, até a Kathleen comentou aula passada, vocês me falam, tá? Porque eu vou me empolgando aqui e vou indo. Vocês falam, ó, tempo. Bom, toxicidade é importante. A gente já falou disso, tá? Toxicidade dos anestésicos, ela varia principalmente com o peso do paciente, mas eu tenho que ter em mente que eu tenho que ter um limite, eu tenho que aprender a técnica, eu tenho que saber, pô, peraí, eu não tenho nenhum procedimento que eu precise dar 5, 6 tubetes. A gente comentou, pô, em algum momento, acho que alguém me perguntou isso na aula passada, depende do caso, tem um caso assim que eu vou fazer muitas extrações, eu vou tratar a boca inteira do paciente, aí eu vou chegar perto desse limite de 7 tubetes. Mas tenham na mente de vocês que se eu dei 2, 3 tubetes e não tive efeito, o problema está não relacionado à quantidade, mas sim ou a técnica ou o material, pode estar vencido, anestésico, sei lá, ou eu apliquei errado, tá? Normalmente, o problema está naquela pecinha que segura a carpule, tá? Sabe aquela pecinha? Aquele detalhezinho que segura a carpule? Normalmente, o problema está ali, tá? Bom, vasodilatação, eu tenho que saber disso. Pessoal, o anestésico, tá? Ele tem um efeito que a gente chama de efeito rebote, que é inicialmente, assim que ele entra em contato junto ali do vasoconstritor, o que acontece? O sal anestésico, ele é vasodilatador. Por isso que a gente tem que usar um vasoconstritor para compensar. Então, quanto mais anestésico eu injeto, mais eu vou ter esse efeito rebote de sangramento no começo, principalmente. Depois o vasoconstritor ele entra em ação e aí diminui o sangramento, tá? Outro detalhe interessante de técnica é o tubete de vidro ou de plástico, tá? O tubete de vidro, ele tem uma grande vantagem. O que acontece? A injeção ela é mais suave, melhor controlada, porque o vidro é mais liso. Então, o êmbolo, essas coisas na aula prática vocês vão entender melhor, mas eu espero que esteja dando para ter uma noção. Então, imagina na tua cabeça lá a carpule, né? E o tubetezinho de vidro. Aquela borrachinha que é o êmbolo, ela desliza mais fácil no vidro. Quando o tubete é de plástico, às vezes você injeta e ele vai dando uns soquinhos assim. E a injeção, quanto mais suave e mais contínua for,
menos vai incomodar o paciente, tá? São coisinhas que é só para vocês terem uma ideia, na prática vai ser melhor de vocês enxergarem, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais dos anestésicos que a gente tem no mercado. A lidocaína é aquele anestésico de primeira escolha, ele serve para quase todos os casos, inclusive pacientes gestantes, pacientes diabéticos, tá? Olha lá, ó, vamos falar da latência, aquela informação importante. A latência de 2 a 3 minutos, tá? Ou seja, na maioria dos casos, eu vou anestesiar meu paciente, eu tenho que esperar de 2 a 3 minutos para começar o procedimento. Porque senão, o paciente ainda vai ter dor. E se ele ainda tiver dor, ele vai reclamar de você. Se ele reclamar de você, ele não vai te fazer propaganda. Se ele não te fazer propaganda, você vai ter pouco paciente. Se tiver pouco paciente, a sua clínica não vai sobreviver. Se a tua clínica não sobreviver, você fica desanimado, você não ganha dinheiro com odontologia e, no final das contas, você acaba até desistindo da odontologia. Olha, estou sendo dramático demais e tal. Mas é a verdade. É a verdade. Muita gente, às vezes, se pergunta, pô, por que eu não consigo fazer virar? Por que os pacientes não me indicam? Tem que parar para pensar em tudo, tá? Então, ele tem ação vasodilatadora, como eu falei, o anestésico, só o anestésico tem ação vasodilatadora, então eu tenho que fazer uso do vasoconstritor. Qual que é o objetivo do vasoconstritor mesmo? É diminuir a absorção, para que o anestésico fique naquela região, tá? Eu não estou dando muita ênfase nessa parte, gente, estou falando rápido, porque a gente já teve tudo isso, tá bom? Mas, se houver dúvida, liga o microfone e fala, tá? Eu volto. Então, o vasoconstritor, eu tenho normalmente esses 3 tipos de vasoconstritor associado, depende da marca, cada marca usa um ou outro, tá? Então, 2% com adrenalina, noradrenalina e fenilefrina, tá? Todos vão atuar basicamente da mesma forma, não tem, assim, nenhuma diferença significativa, tá? Então, não tem que se preocupar muito com isso. E eu tenho também a formulação ali da lidocaína 3% sem vaso, tá? O que difere muitas vezes, ó, é a concentração do vasoconstritor, tá vendo? Por exemplo, ali, ó, com adrenalina, 1 para 100 mil ou 1 para 50 mil, tá? Ou seja, a cada 50 mil, a cada uma molécula de lidocaína, eu tenho 100 mil de vasoconstritor ou 50 mil. Ou seja, se eu tenho 100 mil, eu tenho mais vasoconstritor. Normalmente, quanto mais vasoconstritor, o anestésico dura mais, ele tem maior tempo de duração, tá? Sem vasoconstritor, ele dura bem menos. Por quê? Porque o sal anestésico vai cair rapidamente na corrente sanguínea e ele vai ser absorvido. A hora que ele cai na corrente sanguínea, acabou, eu não tenho mais anestesia no local. Beleza? Prilocaína. Prilocaína é um anestésico bem interessante, tá? Porque ele tem menor toxicidade, ele tem uma latência também curta, aí de 2 a 3 minutos, e menor ação vasodilatadora que a lidocaína. E interessante, a prilocaína, ela tem associado um vasoconstritor não adrenérgico. Lembram por que o vasoconstritor não adrenérgico? Em que caso a gente usa um vasoconstritor não adrenérgico? Em que caso a gente usa prilocaína com felipressina? Diga lá. Eu não lembro não, hein? Até errei na prova. E aí? Alguém lembra? Acorda aí, gente. Bom dia. É chute, professor, mas é com grávida ou não? Não, errou o chute para fora. Então, doença cardíaca. Diabéticos? Diabético chutou para fora. Com problema cardíaco? Pacientes têm problema cardíaco. Por quê? Aí, já não sei. Foi chutão, né? Daí pedi demais, né? Alguém vai saber, pô. Isso aí vocês já tiveram desde a farmácia. Já ouviram isso umas 5, 6 vezes. Cadê a Aline? Cadê a Carol? Dormiram. Professor, Carol, é porque ele se liga Carol com tirou os até 10 receptores nessa do coração? Aí, a Aline falou. Desculpa, Aline, falei em cima de você e... É porque eles se ligam com os receptores do coração? Era isso?
Eles, vamos lá. Por que que a prilocaína associada à felipressina é utilizada para pacientes cardíacos? Porque, primeiro, a felipressina, que é o vasoconstritor, ela é um vasoconstritor não adrenérgico. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, por ele ser um vasoconstritor não adrenérgico, ou seja, ele não é um vasoconstritor que mimetiza ou imita a ação da adrenalina, e ele não age nos receptores do tipo beta presentes no coração. Então, eu não corro risco de contração do músculo cardíaco, dos vasos sanguíneos do músculo cardíaco. Tá? Beleza? Relembraram? Sim. Então ele não se liga nos receptores do coração ali do Os do receptores fármaco. adrenérgicos. Isso. Tá? Diabético e gestante, eu uso lidocaína, tá? Normal. Eu posso usar prilocaína com felipressina? Posso, mas não tem necessidade. E aí vai uma outra questão, custo-benefício, tá? Eu tenho um consultório, o consultório é um negócio. E como todo negócio, tem que pensar na sua saúde financeira. Então, o que eu vou usar um anestésico que é bem mais caro se eu não preciso usar? Tá? Eu tenho que pensar nisso porque o meu negócio tem que ser saudável financeiramente. Tá? Então, não tem porquê. Porque tem gente que pode falar assim, eu vou usar prilocaína com felipressina em todos os pacientes e pronto. Entendeu? Não, não tem necessidade. É só você conhecer o material. Mepivacaína, diga. A adrenalina, a noradrenalina e a fenilefrina, todos eles causam uma aceleração no coração? Não causam aceleração no coração. Eles são vasoconstritores adrenérgicos, tá? Eles podem levar a uma vasoconstrição da parede de vasos, inclusive do próprio coração, e isso pode levar a um aumento do ritmo cardíaco, aceleração, tá? Devido a aumentar a pressão arterial. Pode levar. É que quando você fala assim, eles causam, parece que se você injetar o anestésico na pessoa, ela vai ter taquicardia, tá? E não é isso. Até porque, para que isso ocorra, você tem que injetar o anestésico dentro do vaso sanguíneo. E aí nós vamos ver mais para frente que também, mesmo se você injetar dentro do vaso sanguíneo, ainda assim não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Entendeu? Beleza, vamos lá. Mepivacaína. Então, nós já falamos de lidocaína e mepivacaína agora. A mepivacaína é um anestésico também amplamente utilizado. Ele tem uma duração de ação média. Então, ó, a lidocaína é considerado um tempo de ação de curto para médio, de 1 a 2 horas. Tá? Essa informação não está no slide, mas anotem aí. Já a mepivacaína também podendo chegar até 3 horas. Tem estudos, inclusive, que dizem que a diferença da mepivacaína para a lidocaína não é tão significativa assim, tá? Então, a gente vai mais no feeling, mais do que a gente vê no dia a dia. Eu, particularmente, uso mepivacaína em procedimentos mais longos e vejo nos meus pacientes uma efetividade, um tempo maior de duração. Inclusive, na faculdade, na Univap, na cirurgia, a gente vai usar mepivacaína e não a lidocaína. Porque a gente vê, sim, na prática, um tempo maior. Agora, se a gente for para medir exatamente quanto tempo pode ser que realmente não faça tanta diferença assim. Mas, na prática clínica, a gente enxerga essa diferença. Então, a gente indica usar mepivacaína para procedimentos um pouco mais longos, até 4 horas, tá? Até 3 horas, 2 horas e meia. A gente prefere a mepivacaína, a gente acaba usando menos anestésico do que a lidocaína. Tá? Professor, qual que era a informação que não estava no slide mesmo? Que eu não Quanto tempo dura o tempo de ação da lidocaína? De nenhum, inclusive, tá? No slide. Tá? O tempo de duração. A lidocaína, ela dura em média de 1 a 2 horas. A MEP até 3 horas. Entendeu. Valeu, professor. A mepivacaína também tem um tempo de latência aí variado, no mínimo 2 minutos, aí a gente deve esperar, tá? Esse tempo de latência também depende de cada paciente. Alguns pacientes esse tempo é um pouco menor, mas via de regra a gente tem que esperar um tempinho para esse anestésico fazer efeito, tá? Senão acontece aquilo que eu falei.
Então, normalmente eu tenho essas formulações, 2% com vaso, 3% sem vaso. Pode ser até que tenham outras formulações, essas são as formulações mais comuns, tá? Mas cada marca, tem diversas marcas no mercado, tem diversos tipos, são só alguns padrões, tá? Não quer dizer que não exista diferente. Por exemplo, tem com noradrenalina 1 para 200 mil, tem vários, tá? Bupivacaína. Bupivacaína é um anestésico relativamente novo, ele existe aí há uns 15 anos, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. É um anestésico que tem uma toxicidade muito maior, ó, 4 vezes maior, então tem que tomar cuidado, porque ele é um anestésico que, enquanto eu posso usar 7, 8 tubetes de lidocaína, a bupivacaína eu posso usar 5 no máximo, tá? Agora, mesmo ela tendo essa toxicidade maior, qual que é a vantagem dela? A vantagem é que ele tem longa duração, ó. Por exemplo, num bloqueio de alveolar inferior, ela tem uma duração que pode chegar até 9 horas. Então, é um anestésico que dura muito. Então, mesmo ele tendo uma toxicidade maior, eu não preciso usar muito. Com um tubete, às vezes, eu faço a mesma coisa que eu faria com 3 ou 4 de mepivacaína, entende? Então, acaba compensando. Ela é mais tóxica, só que eu uso menos. Então, acaba ficando elas por elas, tá? Uma informação importante, ó, é a latência, de 5 a 10 minutos. Então, eu anestesio o paciente e tenho que esperar, senão não vai ter efeito e ele vai reclamar, tá? É utilizado, inclusive, como analgésico pós-operatório. Alguns dentistas, e na literatura você acha, inclusive do professor Malamed, dizendo que, indicando, por exemplo, como parte da técnica anestésica, você utilizar a bupivacaína apenas no pós-operatório. Exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você anestesiou com mepivacaína mesmo, terminou aquela cirurgia, você vai lá e injeta um pouco de bupivacaína, meio tubete, um tubete. Para quê? Para que esse medicamento haja mais como analgésico, ou seja, manter anestesiado naquela fase onde o paciente tem mais dor, que é logo quando ele sai da cadeira, num pós-operatório cirúrgico. Eu já usei essa técnica, realmente é bom. Eu uso normalmente quando o paciente, eu sei que ele vai demorar um pouco para se acomodar, sabe? Eu uso quando, por exemplo, o paciente é de fora, o paciente é de São Paulo, o cara é de, sei lá, de outra cidade. Eu tenho alguns pacientes de Minas. Então, o cara vai sair da cirurgia e vai pegar a estrada, entendeu? Então, vai demorar para ele ficar tranquilo e tal. E nesse tempo ele pode sentir dor e tudo mais. Então, para dar mais conforto para o paciente. É um anestésico bem caro, assim, muito mais caro, então, do que os outros. Então, aquela questão, pô, não preciso dele para fazer a cirurgia, mas eu vou dar um conforto a mais para o meu paciente, tá? Eu acho ele com vaso e sem vaso, tá? Então, a gente pode ministrar ele dessa forma, tá? A articaína é um anestésico que vem sendo bastante utilizado. Ele tem ali um anel tiofeno na sua composição. Esse anel tiofeno, na sua composição química, aumenta a lipossolubilidade e potência. Então, ele é um anestésico mais potente do que a lidocaína, a mepivacaína, por exemplo, por causa da sua composição química, tá? Ele tem, então, maior capacidade de difusão. Normalmente, esse anestésico, qual que é a grande vantagem? Ele se difunde melhor. Então, eu preciso de menos anestésico. Então, uma mepivacaína que eu ia usar 2, a articaína eu normalmente uso 1 e tem o mesmo efeito. Ele é mais caro, então, mas acaba compensando, porque você usa menos também, tá? Eu, esses dias, fiz uma cirurgia superior e inferior. Fiz 3 implantes em cima, uma cirurgia de enxerto em cima e um implante embaixo. Usei 2 tubetes de articaína, tá? Então, se eu fosse usar mepivacaína, eu ia usar 4 tubetes ou 5, às vezes, para fazer todo esse procedimento. Então, é um medicamento muito interessante, porque ele tem realmente um excelente tempo de duração e potência, tá? Custa mais caro. Normalmente é 4% com adrenalina, 1 para 100 ou 1 para 200 mil, tá? Aí depende da marca, depende do fabricante ali, tá? Mas a articaína a gente usa, então, para procedimentos mais longos, procedimentos onde ou às vezes um paciente que
que eu sei que vai demorar mais tempo ali para chegar em casa, igual a bupivacaína, mas eu não quero que ele fique 9 horas anestesiado, então eu dou uma articaína. Então, vai ser muito importante, quando a gente for discutir caso clínico, a gente vai discutir um pouco mais a seleção. Então, eu já sei que, o que é importante, resumida até aqui, eu já sei que eu tenho que prestar atenção no tempo de latência, que eu tenho anestésico que demora 1 minuto e meio para começar a fazer efeito, mas eu tenho anestésico que demora até 10 minutos. E eu tenho que conhecer isso para eu aplicar. Eu tenho que saber que eu tenho anestésicos de duração curta, como a lidocaína, até 2 horas, e anestésicos que duram até 4, 5 horas, como a articaína, ou até 10 horas, 9 horas, como a bupivacaína. Então, eu tenho que saber isso para selecionar o melhor anestésico. E eu tenho aqueles pacientes cardíacos, onde eu vou usar especificamente a prilocaína com feripressina, tá? Bom, dos anestésicos, ainda, vasoconstritores, tá? Então, os vasoconstritores, a gente já falou, eles são aminas simpatomiméticas, ou seja, são substâncias que imitam a ação da adrenalina, principalmente, tá? E eu tenho também a felipressina, a gente já falou bastante disso, vou passar rapidinho, tá? Então, a adrenalina, a gente tem aí o principal, o principal, nossa, fugiu a palavra, meu Deus, vasoconstritor utilizado, desculpa, que é a epinefrina, né, que imita a adrenalina, tá? Atuando sobre receptores alfa e beta, né? O beta lá do miocárdio, então do músculo cardíaco. Então, quando a adrenalina ou a epinefrina se liga a um receptor do tipo beta no miocárdio, o que acontece? Contrai vaso no músculo cardíaco. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, tá? Então, aumenta a pressão arterial, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com a adrenalina em pacientes cardíacos. No mais, tranquilo, tá? Noradrenalina é só uma outra fórmula com o mesmo efeito, tá? Só que uma potência menor, ó. A noradrenalina, ela tem 25% da potência, tá? Da epinefrina ou da adrenalina. Então, é um vasoconstritor mais fraco. É pouco utilizado atualmente nas formulações mais modernas. Eu não tenho visto mais norepinefrina, a gente vê mais epinefrina, porque o efeito vasoconstritor dela, por ser mais fraco, acaba que o anestésico tem um tempo de duração muito curto e isso é ruim na maioria dos casos, tá? A fenilefrina, outro que também não vejo mais muito no mercado. Por quê? Porque também ela tem pouca potência vasoconstritora, tá? E ela tem pouca ação, ele é seguro também. Tem pouca ou nenhuma ação sobre o beta. Então, ele é mais seguro para pacientes cardíacos. Mas a sua potência de vasoconstrição, como ela é baixa, acaba que ele é quase tão seguro quanto sem vaso. Ou seja, dura muito pouco tempo. Então, também não é muito utilizado, mas ainda existe, você pode se deparar com ela aí, tá? Pessoal, o ritmo está muito rápido, eu estou repassando, porque essas coisas a gente já viu, tá? Só estou revisando aí para relembrar. E a felipressina? A felipressina, se tiver, vocês me falam e eu paro e volto. A felipressina já é um análogo da vasopressina, que é um hormônio aí antidiurético, ele atua sobre a musculatura lisa da parede dos vasos mais venosos. A gente está sempre associado à prilocaína. E o mais importante, a gente já falou algumas vezes, ele não age sobre os receptores alfa e beta adrenérgicos no músculo cardíaco, principalmente os beta, tá? Ele é não adrenérgico. Como ele é não adrenérgico, ele não age da mesma forma que a adrenalina nos receptores alfa e beta, principalmente. Qual que é o mais relevante que eu sempre destaco? É o beta, porque o beta está onde? No miocárdio, tá bom? O efeito vasodilatador de rebote, que eu já expliquei para vocês, tá? Ele é importante, porque, como eu disse, o sal anestésico, ele é vasodilatador, então o vasoconstritor, ele entra para equilibrar isso, tá? Então, ele diminui essa vasoconstrição,
Tá? Mas no primeiro momento, logo que eu encharco o tecido de anestésico, eu tenho essa vasodilatação rebote. Então, é muito comum em cirurgia, vocês vão ver isso na prática, que a hora que a gente começa a cirurgia, eu tenho um maior sangramento. Tá? Quanto mais anestésico eu injetar, mais sangramento eu vou ter por causa do efeito vasodilatador de rebote. Na prática, eu tenho que saber isso, porque não adianta ficar encharcando. Nossa, essa cirurgia vai ser difícil, então taca anestésico. Não, essa cirurgia vai ser difícil, anestesia na técnica correta, que você não vai ter problema, tá? Os dentistas têm a mania de querer compensar a técnica errada com quantidade de anestésico. E aí você tem uma cirurgia mais suja, entre aspas, você tem maior sangramento, você tem um risco maior de uma alergia, ou um risco maior de um problema com vasoconstritor, porque você encharcou o tecido ali, porque você não sabe a técnica correta e aí você tenta compensar com quantidade de anestésico, tá? Então, ó, aqui é importante, tá? Alguns fatores interessantes, importantes. Isso é bacana, isso é prática, tá? Isso aqui faz a diferença na hora de você anestesiar seu paciente. Então, primeiro, eu vou controlar o estresse do paciente ou empregar uma solução de sem vasoconstritor, né? Então, assim, é aquele negócio. O paciente, ele tá lá bastante estressado, ele tem medo, né? E aí, ele tem uma descarga adrenérgica muito grande no organismo dele, e aí, então, eu não preciso usar um vasoconstritor, porque ele já está com os vasos bastante contraídos, tá? Existe essa linha de pensamento. No nosso caso, na cirurgia aqui da Univap, a gente não corrobora muito com esse pensamento, tá? Por quê? Porque o vasoconstritor já é demonstrado na literatura que ele faz uma diferença enorme, principalmente no tempo de anestesia e, portanto, na quantidade de anestésico. Eu vou usar menos anestésico. Então, a gente usa o vasoconstritor, tá? Com o vasoconstritor, você diminui a toxicidade do anestésico local? Claro, porque eu vou usar menos, como eu disse. Eu vou usar praticamente o dobro, às vezes 3 vezes mais anestésico se eu for usar sem vaso. Então, o vasoconstritor, ele é extremamente seguro, tá? Por que ele é seguro? Primeiro, porque a adrenalina, por exemplo, é um vasoconstritor natural. E nós estamos produzindo e secretando adrenalina a todo momento. Eu estou jogando adrenalina dentro do vaso sanguíneo, tá? Naturalmente, isso naturalmente, sem eu usar no anestésico. Então, daí já vem uma segurança enorme. Agora, olha que número interessante. Assinalados em vermelho, eu tenho aí a secreção de adrenalina no meu organismo em repouso. Ou seja, em repouso, eu tenho rodando 7 microgramas de adrenalina por minuto na minha circulação. Tá? Dormindo, vamos dizer assim. Agora, quando eu tenho um estresse, ou seja, eu tomo um susto, por exemplo, tomei um susto, ou andei numa montanha-russa, sei lá, alguma coisa assim, ou tive uma dor, eu tenho uma descarga adrenérgica grande que pode chegar a 280 microgramas por minuto. Olha a diferença, aumenta aí absurdamente a quantidade de adrenalina. Isso eu estou falando naturalmente no meu organismo. Agora, num anestésico local que tem 1 para 50 mil, vamos falar de um que tem 200 mil partes ali de adrenalina, vai 4 vezes mais. Ele tem por volta de 4 microgramas por minuto, ou seja, a quantidade de anestésico que tem, a quantidade de vasoconstritor que tem dentro de um tubete de anestésico pode chegar no máximo a 4 microgramas por minuto, enquanto que já naturalmente está rodando 7 microgramas, tá? Ou seja, o risco de aumento da pressão ele é muito maior do ponto de vista emocional do paciente do que realmente, efetivamente, do anestésico. Ou seja, na prática, o que acontece? A gente injeta o anestésico, o paciente fala assim, meu Deus, está me dando palpitação esse anestésico. Não é.
o anestésico. É a dor que ele sentiu. A dor que desencadeou essa liberação do vasoconstritor, da adrenalina, e essa adrenalina é que está dando aquela taquicardia no paciente, mas que foi gerada da dor e não do sal anestésico propriamente dito. Até porque tem um outro detalhe. Eu tenho como saber se eu estou injetando dentro do vaso anestésico ou não. A carpulha, ela tem um sistema de refluxo. Refluxo é o que? Aspiração. Então, com uma agulha, com uma seringa, eu posso injetar alguma coisa, uma solução, ou eu posso aspirar, não é? Quando a gente vai fazer exame de sangue, o que a enfermeira faz lá, o enfermeiro faz? Coloca na veia e puxa. A nossa carpulha tem essa capacidade. Como é que funciona isso? As carpulhas modernas, moderna eu digo não é do ano passado, lançada ano passado, é já há muitos e muitos anos. Então a carpulha de vocês vai ter isso, a não ser que você pegou uma carpulha do seu bisavô lá. O que acontece? Quando eu estou injetando o anestésico, eu injeto e eu solto aqui o êmbolo. Quando eu solto o êmbolo, eu aspiro. E se eu estiver injetando dentro do vaso sanguíneo, vai voltar sangue. Opa, eu vi que eu estou injetando dentro do vaso. Se eu estou injetando dentro do vaso, eu vou parar, vou tirar aquele tubete e vou injetar de novo. Tá? E vou fazer o mesmo movimento de aspiração. Ou seja, para o paciente passar mal e ter uma taquicardia por causa do vasoconstritor, é extremamente raro, o risco que eu diria que é praticamente impossível. Por quê? Primeiro, porque a quantidade de vasoconstritor é muito pequena, e segundo, porque você vai prestar atenção se você está injetando dentro do vaso ou não. Beleza? Bom, a seleção, então, do anestésico. Quais fatores eu vou levar em conta? A gente já falou, a duração, desculpa, a contraindicação e a necessidade de hemostasia. Olha eu dando mau exemplo, né? Não tampei nem nada, mas eu tô sozinho aqui nesse quarto, tá bom? Saúde, saúde, pô. Imagina. Obrigado. Tempinho seco me dando alergia. Bom, contraindicações médicas, aí eu tenho que verificar se o paciente vai ter alguma contraindicação médica para eu usar aquele anestésico, por exemplo, o paciente cardíaco, tá? E a necessidade de hemostasia. O que acontece? Além o vasoconstritor, ele tem outra grande vantagem para mim, que é o fato de ele ter essa vasoconstrição e vai diminuir o sangramento local. Então, num procedimento cirúrgico, é interessante eu diminuir o sangramento? Óbvio que é, porque daí a cirurgia vai ser melhor, vai ser mais limpa, o paciente vai perder menos sangue, é muito melhor. Então, eu vou usar. Quando que eu vou usar qual, então? Procedimento curto que eu vou fazer de cirurgia, até 30 minutos, eu vou usar mepivacaína e lidocaína, tá? 3%. Aí, pode ser sem vaso ou com vaso, mas, gente, sem vaso, esquece, sempre com vaso, tá? Intermediário, até 60 minutos. Também, eu posso já usar articaína, não vejo necessidade de usar articaína, tá? Porque a articaína eu acho que a partir de 1h30, que eu acho que vale a pena o custo-benefício, eu vou usar, então, lidocaína e MEP, principalmente, e prilocaína, no caso de paciente cardíaco. Procedimento acima de 90 minutos, eu dou preferência para mepivacaína, ela tem uma potência melhor do que a lido. A articaína, nesse caso, eu acho que já justifica legal. E a bupivacaína, se você quiser um efeito mais longo, tá? Contraindicações. Então, assim, se o paciente tiver alergia, ele pode ter alergia ao anestésico local, vasoconstritor, ou a outros ingredientes, ó. Isso aqui, ó, são os outros ingredientes do anestésico. Aqui, ó. Ele tem cloridrato de sódio, que é soro, né? Água destilada, o metilparabeno, que é um bacteriostático para aquela solução se manter estéril, tá? Um antioxidante. Então, normalmente, as alergias estão mais relacionadas aqui, ó, a esse metabisulfito de sódio, mas também é raro,
tá? E também está relacionado à quantidade de anestésico. Então, assim, a gente normalmente, o paciente nunca tomou anestesia na vida, eu vou com mais cautela, eu vou começar por um procedimento que eu use pouco anestésico, tá? Vou injetar um pouquinho de anestésico, uma quantidade pequena, espera um pouco, vou injetar um pouco mais, espera um pouco, tá tudo bem, tá tudo jóia, porque as reações alérgicas, elas ocorrem de forma rápida. Então, eu já tenho condição de avaliar se aquele paciente está sofrendo alguma coisa, tá? Professor, se ele tem alergia, o que fazer? Se ele tem alergia, tá? Eu tenho que... Se ele fala antes, ó, eu tenho alergia a anestésico. Se ele tiver alergia, ele vai saber exatamente ao que ele tem alergia. Ah, eu tenho alergia à lidocaína. Eu fiz teste, eu já sei. Ah, eu tenho alergia ao metabisulfito. Eu tenho a alergia ao parabeno. Aí, o paciente normalmente sabe. O paciente não sabe qual é o problema. Aí você vai investigar um pouco mais. Tá, você tem alergia, mas o que acontece quando você toma anestesia? Ah, eu tenho palpitação. Aí aquela questão, será que é alergia? Alergia que dê palpitação nele? Ou é quando ele toma, ele sente um pouco de dor, aí ele fica meio apavoradão, tá? Então a gente tem que investigar. Se você não se sentir seguro, tá? Porque a alergia normalmente ela não causa a palpitação, ela vai causar o quê? Reações na pele, mucosa, principalmente por causa da liberação de histamina, coceira e até uma dificuldade de respiração e, num caso extremo, fechamento das vias aéreas e tudo mais. Então, você tem que saber lidar com isso, explicar. Às vezes, a gente fica difícil, a gente fala, não, o que você tem não é alergia. Aí ele pode olhar, mas quem é você para falar que eu não tenho alergia? Você tem que explicar e conversar. Se mesmo assim você não se sentir seguro, o paciente insistir e você sentir que pode ser mesmo alergia, encaminhar, não fazer o procedimento, encaminhar o paciente para um alergista avaliar realmente se ele tem alergia, se é alergia e ao que é. Porque se for a lidocaína especificamente, você pode usar metifacaína. Se for ao metabisulfito, você pode procurar um outro anestésico que usa um veículo diferente, tá? Certinho, professor. Obrigadão. Professor, mas se Oi. o paciente nunca tomou anestesia e não sabe se tem alergia, e ali na hora que você está aplicando dá uns sintomas, aí você também não continua o procedimento? Não, você não continua, claro, tá? Protocolo para quem nunca tomou anestesia na vida, tá? Primeiro, você vai começar com quantidades pequenas, tá? Quantidades pequenas. Por quê? Primeiro, a alergia, a resposta alérgica, ela vai ser proporcional à quantidade do material ao qual aquela pessoa tem alergia. Então, eu vou injetar com mais cautela. Por quê? Se eu injetar logo 2, 3 tubetes, numa pessoa que nunca tomou e ela for alérgica, tá? Óbvio que a reação dela vai ser proporcional a 2, 3 tubetes. Então, eu tenho que injetar pouco. Eu dou lá 1/4 de tubete, espero 10 minutos que seja, tá? Então, tudo isso eu já vou saber antes, porque eu vou ter conversado com essa pessoa. Olha, então nosso procedimento aqui eu vou fazer mais devagar, porque como você nunca tomou anestesia na vida, só para ver como é. Você não precisa nem assustar a pessoa, só para ver qual é a sua reação, tá? É a primeira vez, fazer devagarinho para doer menos. Você não vai chegar, ó, vou fazer devagar porque eu tenho medo que você tenha alergia. Aí se você tiver alergia, você morre. Porra, aí o paciente sai correndo do seu consultório, tá? Você não vai assustar a pessoa, você vai tratar da maneira correta. Essa é a forma. Injeta um pouquinho, espera, tá? Pô, tudo bem, tudo jóia, beleza. Injetou um pouquinho. Se a pessoa tiver alergia, ela já vai começar a responder. Ela vai, nossa, tá estranho, tô sentindo um negocinho aqui, me deu uma coceira, meu lábio tá esquisito. Opa, paramos aqui. Provavelmente é uma alergia. Eu vou encaminhar o paciente a fazer uma investigação mais profunda com o alergista. Tá bom? Respondi, Thay? Tá bom, obrigada. Sim.
Hemostasia, então, né? O meu vasoconstritor, ele vai ajudar na hemostasia, aumentar a profundidade de anestesia, aumenta a duração, diminui o nível sanguíneo de anestésico, melhor vasoconstritor é a adrenalina, já falamos bastante disso. Dose máxima, também já falamos bastante, você pode fazer essas contas todas aqui, tá? 36 mg do tubete, tal, lidocaína, 4.4, tal. Mas, gente, coloca um número na cabeça de vocês, 7 tubetes, 8 tubetes, tá? Se você fizer essa conta, na maioria das pessoas, do peso pelo tipo, vai dar por volta de 7 tubetes, de 5 a 8. Então, o que vocês têm que saber na prática é que eu usei 3 tubetes no meu paciente, não teve um bom efeito anestésico, o probleminha está naquela pecinha que segura a carpule. O problema está na minha técnica que não foi bem aplicada, muito provavelmente, tá? Então, eu tenho que rever a minha técnica, rever o meu material. Nossa, será que o meu anestésico está vencido? Pô, resolvi usar prilocaína naquele paciente, eu nunca uso prilocaína, esqueci que essa prilocaína já está vencida há 1 ano e meio. Será que não é esse o problema? Normalmente, o problema não é o material. Normalmente, o problema não é o paciente. Normalmente, o problema é a técnica. Tá? E para você fazer uma boa anestesia, o segredo do sucesso, cuidado com o paciente. Aquilo que eu falei, pô, senta o cara lá na cadeira, conversa com ele, distrai o paciente, explica o procedimento, não seja aquele dentistão que pega, senta o cara na cadeira, mal fala bom dia, senta o dedo, senta a agulha no paciente. Esse cara tá cheio de dentistão aí por aí, e são esses pacientes que a gente ganha. São esses pacientes que a hora que senta lá na minha cadeira, eu dou uma conversada com ele, faço uma anestesia e ganho ele, ganho o familiar dele e ganho. O cara não para de me indicar, eu vivo só de indicação porque eu não preciso nem fazer propaganda mais. Os pacientes fazem propaganda para mim, de graça. Não, eles me pagam e ainda fazem propaganda de mim. Ó que interessante. Olha como a gente tem essa oportunidade. Imagina, o cara me paga e ainda fala bem de mim, sem eu ter dar nada em troca para ele. Eu simplesmente fazer o meu trabalho bem feito, tá? Solução anestésica, então, individualizar o uso. Não seja aquele cara que tem lá, pô, lidocaína serve para tudo, vou usar só lidocaína. Pô, você podia fazer um procedimento, ao invés de usar 5, 6 tubetes, você usar 3. Então, individualize. Escolha o anestésico para cada caso e para cada paciente, tá? Temperatura da solução. Tem gente que tem mania de guardar tudo na geladeira, inclusive o anestésico. O que acontece? O anestésico, se ele estiver mais gelado, a hora que ele entra em contato com o tecido, ele dá um choque térmico, dói mais. Ó, essas dicas, pessoal, são dicas para que a sua anestesia seja menos traumática, tá? E isso vai refletir diretamente no seu bolso no final, viu? Anotem essas dicas, tá? A temperatura é algo básico. Meu, você tem mania de guardar ou você trabalha num consultório de alguém e aquele dentista guarda anestésico na geladeira? Não precisa, desde que ele seja bem acondicionado. Você pega o tubete e esfrega ele um pouquinho, segura ele um pouquinho na mão para ele ficar com a temperatura ambiente, porque daí vai incomodar menos o paciente, tá? Uso de pré-anestésico. Aqui tá um negócio que é meio contraditório, eu não uso muito. Você pode usar um pré-anestésico, uma pomadinha, alguns de vocês já devem ter visto, tá? O pré-anestésico, o que que é? Ele é uma pomadinha que você passa na gengiva do paciente ou no local onde você vai fazer a puntura, para poder não doer a picadinha lá e tal. Eu, particularmente, duvido um pouco dessa ação, porque o que dói normalmente é o contato do ácido, do sal anestésico com o tecido, e não a agulha. As agulhas modernas, hoje em dia, elas são muito finas, têm um tratamento de superfície, então normalmente não dói, tá? É super tranquilo. E uma coisa interessante é que, para que essa pomadinha faça efeito, a gengiva, a mucosa, ela tem que estar seca.
E, meu, deixar a mucosa seca é a coisa mais difícil que tem, tá? Então, algumas pessoas fazem que tem efeito, e eu acredito que o efeito seja aqui, ó, psicológico, placebo, tá? Mais do que efetivamente anestésico. Agora, se o seu paciente fala, meu Deus, você não vai passar pomadinha? Vai lá e passa. Mesmo que você saiba que o efeito é muito fraco, mas na cabeça dele aquilo vai deixar ele tranquilo. Então, beleza, você vai ficar discutindo com o cara? Não. Vai lá, passa pomadinha e tal, e beleza. Tá? Então, técnica anestésica. Eu tenho que ver o bisel da agulha. Anotem aí. Primeira regra da técnica. O bisel da agulha sempre tem que estar voltado para o osso. O que é o bisel? Eu não lembro se tem imagem do bisel, mas vou desenhar um bisel aqui, ó. Ó, a agulha, ela é assim, ó. Bom, faz de conta que é uma agulha, usa a imaginação, imagino que vocês têm boa imaginação, tá? O que acontece aqui? A agulha, ela tem o quê? Uma luz. Então, aqui, ó. Opa, não, tá ruim aqui. Ó, esse amarelinho é o anestésico, ele passa por dentro da agulha, tá? O que acontece? A agulha, ela tem um bisel, ela tem essa parte aqui, então, ó, que é a ponta da agulha. Isso aqui é o bisel, que é essa parte inclinada. Esse bisel, ele tem que ser voltado para o osso. Então, onde vai estar meu osso? O osso vai estar aqui, ó. Se o osso está aqui, eu tenho que virar o bisel para o osso. Se o osso tivesse aqui desse lado, estava errado. O bisel é isso aqui, ó. Opa, peraí. Isso aqui é o bisel, ó. Essa parte mais inclinada. Deu para entender o que é o bisel? Professor, não entendi, velho. Não? Não entendi. Pô, me esforcei aqui o máximo aqui para desenhar, pô. Tem que... Deixa eu ver se eu tenho imagem do bisel aqui. Eu não lembro. Peraí. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem ampliada da agulha. É porque normalmente eu mostro isso na prática. Porque normalmente eu tô dando a aula com a agulha na mão. Eu esqueci desse detalhe, não arrumei uma agulha aqui. Mas na prática vocês vão rever. Eu não tenho aqui uma imagem agora para te mostrar um bisel, tá? Mas o bisel é uma parte... Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? O bisel é a porção cortante da agulha, tá? E essa parte ela tem que estar virada para o osso, porque é onde sai o anestésico. Depois eu vou explicar melhor na hora que eu tirar a técnica. Alô, alô? Agora voltou o som, tava zoado. Alô, alô? Tá me ouvindo ou não? Parece dar uma Sim, agora tá. Beleza. Tração da mucosa, tá? Outra regrinha legal para uma boa anestesia, tração da mucosa. O que acontece? A mucosa está aqui. É interessante você não deixar a mucosa estática do paciente, quando for possível, para fazer a injeção. É legal você pegar e para a agulha e leva a mucosa do paciente. Então, ó, vou tentar mostrar assim, ó. Eu tô assim, eu vou fazer aqui, eu vou e faço isso. Não façam meme depois, hein, gente? Tá? Eu lavei minha mão essa semana, então eu tô tranquilo aqui, tá? Eu lavei acho que há uns 3 dias, acho que tá de boa. Ó, faço isso, coloco a agulha e faço isso. Por quê? Porque o fato de você ir com a agulha com tudo provoca um trauma um pouco maior, tá? Outra coisa que eu faço bastante é tentar enganar o paciente. Como? Eu pego aqui, por exemplo, faço isso, ó, e vou com a agulha. Porque o paciente fica preocupado. Meu, o que esse doido tá mexendo no meu lábio aí? Ele esquece da agulha.
tá? Às vezes eu faço isso, eu coloco assim, ó, e fico fazendo assim, ó. Coloco aqui por dentro, a mão, afasto e faço assim, ó. Fico vibrando o dedo. Aí o paciente deve pensar, ninguém nunca me falou, mas o paciente deve pensar, meu, que esse cara tá muito louco, aí fica... Não, mas ele esquece da agulha, tá? Então essas são diquinhas para que a anestesia seja seja menos traumática para o paciente. Eu ia falar mais prazerosa, mas daí já é sacanagem, né? Falar que a anestesia é prazerosa é sacanagem. E de preferência que a injeção seja supraperiostal, ou seja, você não entre com a agulha no periósteo, porque o periósteo ele é altamente nervado, ou seja, eu vou entrar com a agulha e vou bater no nervo direto, vai doer mais, tá? Então eu não bater com tudo, a agulha entrar devagarinho. Beleza? Gente, não se preocupem, porque isso aqui é teoria de prática, ou seja, na prática vocês vão conseguir enxergar melhor tudo o que eu estou falando agora, tá? Mas é interessante para vocês anotarem, para vocês reverem quando vocês forem anestesiar. Outra coisa que ajuda bastante, a injeção lenta, tá? A injeção lenta, por quê? Lembra que o anestésico, eu falei para você que o anestésico que dói? Por que o anestésico que dói? Porque por dois motivos. Primeiro, porque o líquido ele é ácido e isso sensibiliza ali bastante próprio e nossos receptores, tá? Mas também por causa do volume. Então, o que acontece? Eu tenho aqui meu tecido. Aí eu chego e entro com um grande volume de anestésico, forma aquela bolha. O que acontece? Faz isso, ó, expande o tecido. O tecido estava assim, ficou assim. O que aconteceu? Eu comprimi terminações nervosas e isso causa dor, tá? Então, quando eu faço a injeção lenta, vai dando tempo do anestésico ir se difundindo e eu não formo aquela bolha enorme. Além disso, o anestésico já vai fazendo efeito enquanto o resto do anestésico vem vindo atrás. Tá? Então, a injeção lenta é o ideal, é que você leve aí pelo menos 1,5 minuto, 2 minutos para injetar um tubete, tá? A dose segura, né? Usar sempre a dose segura. Um intervalo entre aplicações é interessante. Você vai, injeta um pouquinho e espera, porque daí aquele anestésico já faz um pouco de efeito. Então, a hora que você entrar com o resto do anestésico, ele já está anestesiado ali aquela região, tá? Dá um tempo para o paciente relaxar. Lembra que eu falei para vocês? Tem muitos pacientes que falam assim, meu Deus, esse anestésico está fazendo mal para mim. É porque o cara teve dor, estresse, mesmo que não doa, essa hora da anestesia é a hora que ele mais temia. Então, o paciente fica ali, ele contraído, segurando forte na cadeira ou na mão de alguém, né? Alguns pacientes querem e tal. Então, dá um tempo para ele respirar, para ele relaxar, espera o anestésico fazer efeito, tá? E só iniciar o procedimento após a plena instalação. O que quer dizer isso? A hora que o anestésico realmente está fazendo efeito. Por quê? Porque a pior coisa que tem é você começar o procedimento e no meio do procedimento você descobrir que não estava anestesiado. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia onde você vai cortar um dente. Tá, na gengiva, lembra? A gengiva faz a anestesia rapidinho. Agora, a polpa não. Aí você vai lá cortar o dente, está desgastando o esmalte ele não sente nada. A hora que chega na dentina, começa a doer. Aí você descobriu que a anestesia não tinha se instalado totalmente. E aí o paciente que já tinha passado por aquele perrengue da anestesia vai passar de novo, além de já ter passado pela dor da broca e tal. Então, você começa o procedimento quando você tiver certeza que a anestesia está bem instalada. Como você vai ter certeza? Você vai perguntar para o paciente, você vai saber a técnica que você utilizou e, principalmente, você vai ter que conhecer da anatomia. Tá? Para evitar isso aqui, ó, evitar complementação no transcirúrgico. O que quer dizer isso? É eu ter que dar anestesia no meio do procedimento. Nunca é a melhor opção. Não é muito eficiente, porque, primeiro, os tecidos já estão traumatizados, eu já abri ali um retalho, já está sangrando, então já tem um monte de vaso sanguíneo aberto. Então, no meio da cirurgia, a hora que eu injeto, um monte de anestésico já entra nesses vasos e já vai embora, tá? Eu tenho ainda, quando eu tenho sangramento, forma
um coágulo de sangue na bainha dos meus neurônios. Então, forma uma barreira a mais para o meu anestésico. Tem que atravessar esse coágulo para poder atravessar o neurônio, para poder chegar lá e bloquear o canal de sódio. Então, fica mais difícil do anestésico entrar. O pH já está alterado, além do paciente, né? O paciente, você falou para ele assim, não, pode vir fazer a cirurgia do siso, não dói nada. Que isso? Quem falou que dói, não dói. No máximo vai incomodar você depois na sua casa, mas daqui na cadeira você não vai sentir dor nenhuma. Aí o cara vai lá e pum, sente dor no meio da cirurgia. Ou seja, aquela confiança que você adquiriu do paciente já foi embora, foi para o espaço, tá? Então, evitar a complementação no transcirúrgicos. Beleza? Pessoal, dúvidas até aqui? Querem dar uma pausinha, 10 minutos, 5 minutos? Como é que tá? Tranquilo, pode seguir. Tá de boa. Tranquilo. Todo mundo tranquilo? Beleza. Bom, seguinte. Vamos entrar agora na técnica propriamente dita, tá? Vamos entrar na técnica cirúrgica e, para isso, eu já falei, vou repetir, anatomia é o segredo do sucesso, tá? Eu tenho que conhecer a anatomia, tá, do meu sistema nervoso, eu tenho que conhecer os nervos e os trajetos dos nervos, porque senão eu não consigo anestesiar meu paciente. Não consigo, tá? Eu não tenho sucesso. Então, eu tenho que conhecer isso. Isso vai ser exigido de vocês daqui para frente. Quando vocês forem fazer o planejamento cirúrgico, o que é isso? Planejamento cirúrgico é uma folha onde você vai descrever o passo a passo da sua cirurgia. Antes de chamar o paciente lá na clínica, você vai chegar com o planejamento cirúrgico para a gente, quem for o seu professor lá da sua equipe, e vai chegar professor e vai falar, ó, professor, aqui eu planejei minha cirurgia. Primeira coisa que a gente vai perguntar para você, você vai anestesiar como? Ah, eu vou anestesiar com a técnica X. Tá, e por que você vai usar essa técnica? Eu vou usar essa técnica porque essa técnica é para eu anestesiar o nervo alveolar superior posterior, porque o dente que eu vou remover é inervado pelo nervo alveolar superior, e a gengiva e o palato, eu vou complementar no palato e tal. Isso tudo você vai ter que explicar para a gente, tá? E você não vai ter que explicar para a gente porque é bonito ou porque vale nota. Você tem que explicar para a gente porque você tem que saber isso para a vida inteira de vocês. A maioria das pessoas que não conseguem anestesiar é porque tem dificuldade de entender a anatomia, tá? Então, daqui para frente, estudem muito mais anatomia, porque vai ajudar demais, tá bom? Aqui eu estou vendo, ó, alguns nervos, né? Alguns nervos aí importantes da nossa querida maxila e mandíbula, tá? Então, ó, eu tenho aqui os nervos, alguns nervos relacionados à inervação de dente e outros relacionados à inervação de tecido mole. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar no meu procedimento. Eu preciso anestesiar tecido mole? Eu preciso anestesiar dente? O procedimento que eu vou fazer. Eu vou fazer uma cirurgia de gengiva. Eu preciso anestesiar dente? Não. Eu vou fazer uma extração dentária. Eu preciso anestesiar dente? Sim. Eu preciso anestesiar gengiva para extrair um dente? Sim. Porque eu vou ter que afastar, vou ter que cortar a gengiva. Tá? Eu vou ter que anestesiar a gengiva por vestibular, mas eu vou ter que anestesiar por palatina também? Depende do procedimento que eu vou fazer. Eu vou colocar um grampo de dentística. Esse grampo de dentística lá de isolamento, ele vai pegar na gengiva por palatina? Vai. Então tem que anestesiar a palatina. Não só vestibular, não só o dente. Tem que anestesiar a gengiva também. Então, primeira coisa para organizar meu pensamento, eu tenho que ter qual é o meu objetivo cirúrgico. Depois que eu já sei qual é o meu objetivo cirúrgico, onde eu vou atuar? Tá, meu objetivo cirúrgico é uma exodontia, uma extração. Eu vou atuar em gengiva
e em dente. Então, eu preciso anestesiar a gengiva e dente. Quais nervos inervam a gengiva e o dente? Nervo ABC. Então, eu tenho que anestesiar o ABC? Sim. Se eu não for mexer no dente, eu tenho que anestesiar só o A e o B, e o C não. Entende como é importante conhecer isso? Tá? Nós vamos dar uma repassada aqui, uma revisada na anatomia, porque vocês já sabem a anatomia, e se não sabem, tem que correr atrás, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para eu entender, ó, da anatomia, eu tenho que saber que, além do nervo, eu tenho, na verdade, um feixe vasculo nervoso. Então, eu tenho aqui, ó, um nervo amarelinho, uma artéria vermelhinha e uma veia, normalmente representada pela cor azul, tá? Então, ó, lá na minha estrutura, vejam que eu vou ter nervos, ó, que vêm e eles vão penetrar no osso até chegar aqui, ó, olha a pontinha do nervo aqui, ó. Então, o nervo ele entra no meu dente pelo ápice, tudo isso vocês já sabem. Além disso, eu vou ter nervos, ó, os amarelinhos aqui, ó, nos tecidos moles, tá? Nos tecidos adjacentes. Olha o amarelinho aqui na gengiva, tá? Então, eu tenho que conhecer da anatomia, tá? Então, vamos começar falando de maxila, tá? A maxila, eu tenho aqui, então, ó, muito importante eu entender o que inerva o quê. Então, nessa vista lateral aqui, o que eu tenho aqui? Dentes, tá? E osso. Qual é o nervo responsável pela inervação desses dentes? Na maxila, eu tenho originário lá do trigêmeo. Então, vou até voltar aqui, ó. Olha lá o trigêmeo. Olha que bonito. O trigêmeo, o gânglio trigeminal. E o trigêmeo, ele se divide em 3, né? Aqui nessa imagem, ó, é até melhor de ver, ó. O nervo maxilar. Olha o nervo maxilar, que bonito. E o nervo maxilar, dele, eu tenho a origem de 3 nervos relacionados à inervação dos dentes. São esses os nervos alveolar superior posterior, alveolar superior médio e alveolar superior anterior, tá? Então, ó, e é importante eu tenho que saber isso aqui, ó. Como que eles saem lá do nervo maxilar, eles entram na maxila. E como que eles chegam lá no ápice do dente? Eles entram na maxila aqui, ó, nessa região, atrás do túbero da maxila, chamada de fossa pterigoideia, tá? Eu tenho que saber isso, aqui vai ser importante para a técnica, tá? Então, o que que acontece, ó? O nervo, ele se divide aqui, na fossa pterigoideia, ele entra, uma porção dele entra na maxila e vai na direção do ápice dos dentes, e uma outra porção, ó, veja aqui, ó, tá vindo por fora, ó, para inervar o que aqui? Para inervar tecido mole, gengiva, tá? Então, o nervo alveolar superior, ele inerva tanto dentes quanto gengiva, só que ele não é um nervo, eles são 3. É o nervo alveolar superior posterior, inerva o quê? Molares, exceto uma raiz aqui do primeiro molar. Qual raiz? Vai, já dei 70% da resposta, agora vocês respondem o resto. A raiz que fica na palatina? Não. Mais alguém? Arrisca, chuta, sabe? Mésio palatina, não sabe? Quase. Mésio. Quase. Mais um. Terceira chance. Mesiolingual, então. O mesiolingual e mesiopalatina seria a mesma coisa, sendo que lingual é só inferior. Mesiovestibular.
Então, o nervo alveolar superior posterior inerva os Verdade. molares, Nossa, exceto verdade. a raiz mésio-vestibular do primeiro molar. Então, ó, exceto essa raiz aqui, ó, a mésio-vestibular do primeiro molar, tá? Qual nervo inerva a raiz mésio-vestibular do primeiro molar? O alveolar superior médio? O alveolar superior médio, tá? Agora, um detalhe. Algumas pessoas, elas têm, na verdade, o nervo alveolar superior posterior e o nervo alveolar superior médio anastomizados ou fundidos, ou como se fosse um nervo só, tá? E algumas pessoas, eles têm essa separação. Tem como eu saber isso? Não, não tem como eu saber isso. Então, eu tenho que levar em conta que todos os pacientes, eu vou ter que considerar que o nervo alveolar superior médio é separado do alveolar superior posterior, tá? Eu tenho que levar isso em consideração na hora de anestesiar. Na prática clínica, na hora de anestesiar mesmo, não, isso vocês vão ver depois que não faz tanta diferença assim. Eu vou explicar mais para frente por quê, tá? Mas eu tenho que saber isso. Então, o alveolar superior posterior inerva aqui molares, exceto a raiz média vestibular, inerva também tecido mole por vestibular. Anotem aí, não está escrito isso aqui. Por que não está escrito? Primeiro, que vocês já deveriam saber. Segundo, que é para vocês aí anotarem, para vocês quebrarem a cabeça, tá? Então, mais uma vez repetindo, alveolar superior posterior inerva dentes posteriores, exceto raiz mesovestibular do primeiro molar, e tecido mole por vestibular. Tá? Beleza. Isso é a anatomia, revisão anatômica. Então, quem que vai anestesiar dentes pré-molares e tecido mole na região de pré-molares? O nervo alveolar superior médio, tá? Alveolar superior médio. O que acontece? Se esse nervo ele for unido, anastomizado com o nervo alveolar superior posterior, se eu vier aqui injetar um anestésico na região de segundo molar, por exemplo, o que vai acontecer? Vai anestesiar até o pré-molar. Mas se for separado, não. Como eu não vou saber, eu não vou ter certeza, eu tenho que anestesiar conforme o dente que eu for trabalhar. Tem alguma pergunta, Rafaela? Não, acho que eu apertei aqui sem querer. Ah, beleza. Deu uma cochilada, cochilou em cima do teclado. Tava Beleza. pegando o caderno para anotar. Vamos lá. Bom, e a região anterior? A região anterior, ó, nessa vista aqui a gente tem uma visão melhor, tá? É esse nervo aqui, ó, o alveolar superior anterior, canino, lateral e central. Lembrando que isso aqui é no hemiarco. Por quê? Porque eu tenho uma linha média e dessa linha para cá, esse nervo não chega. Aqui já é o outro lado. Então, o lado direito e o lado esquerdo. Professor, e se eu for trabalhar aqui na gengiva desse central, eu preciso anestesiar o do outro lado também? Preciso. Por quê? Porque o meu nervo aqui, ó, se eu vier anestesiar aqui, por exemplo, nesse ponto, o meu anestésico não vai chegar do outro lado. E se eu mexer nessa gengivinha aqui, nessa papila, que fica bem no meio, o paciente vai sentir dor. Então, você tem que anestesiar dos dois lados. Tá? Quando a gente atua nesse limite do lado direito e do lado esquerdo, eu sempre tenho que anestesiar os dois lados. Tá? Bom, então, ó, a gente já aprendeu que o nervo alveolar superior, ele anestesia dente e tecido mole por vestibular, tá? Sendo o posterior, os dentes posteriores molares, o médio, a raiz mesovestibular do primeiro molar, mais os pré-molares, e o anterior, os dentes anteriores. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não, né? Se tiver, é só falar.
Então, na maxila anterior, nervo alveolar superior anterior. Dentes e tecido mole para o vestibular. Anotem isso, que é importante vocês saberem. Na maxila anterior, eu tenho outro nervo, tá? Importante, de extrema importância, aliás, que a gente tem que trabalhar bastante no bloqueio desse nervo, que é o nervo infraorbitário, tá? Então, ó, o nervo alveolar superior anterior, o que ele inerva? Ele inerva dente, principalmente. Agora, o nervo alveolar, o infraorbitário, ó, o infraorbitário aqui, ele tem o seu ramo descendente e o seu ramo ascendente. O seu ramo ascendente inerva aqui, ó, a região de pálpebra, e o seu ramo descendente, ele tem ramificações, ó, que inervam aqui desde a asa do nariz, tecido mole e lábio, tá? É importantíssimo, então, esse nervo, porque se eu vou realizar uma intervenção em lábio, por exemplo, não adianta eu anestesiar o nervo alveolar superior anterior. Eu tenho que anestesiar o infraorbitário, porque eu vou mexer em lábio. Agora, eu vou mexer em dente, normalmente eu não preciso anestesiar o infraorbitário. Eu vou anestesiar só o alveolar superior anterior, tá? Então, na maxila anterior, pode ser que eu vou fazer um procedimento cirúrgico no lábio aqui, por exemplo. Vou tirar uma mucocélia, ou vou tirar uma lesão, ou vou fazer uma harmonização, um preenchimento de lábio. Grande vantagem do dentista para o dermatologista ou para o cirurgião plástico. Dermatologista e cirurgião plástico não anestesiam para fazer preenchimento de lábio. E dentista anestesia. Pô, o paciente não sofre dor para fazer preenchimento, tá? Então, só que tem que saber fazer anestesia. Uma vez eu fui fazer um curso de preenchimento de lábio, cheguei lá, os dentistas não sabiam anestesiar infraorbitário. Eu fiquei de anestesista no curso, tinha 8 negros, eu ficava dando anestesia para os caras, porque eles não sabiam anestesiar infraorbitário, tá? Vocês vão aprender. Então, ó, o infraorbitário, ele anestesia pele, lábio, região de asa do nariz, tá? E lábio superior. Além dele ter ramificações também para a gengiva. Mas, professor, diga. Quando for anestesiar, por exemplo, o lábio, aí a pessoa vai ficar com a asa do nariz, embaixo do olho também tudo anestesiado? Tudo anestesiado, tá? É muito comum. O paciente fala assim, nossa, doutor, tô sentindo aqui, ó, embaixo do olho, que estranho. Quer dizer que tá dando certo a sua anestesia. Se ele não sentir, quer dizer que você não pegou. Você pegou provavelmente muito para baixo, tá? Sim. Uhum. A asa do nariz, a mesma coisa. Bom, eu já sei que para eu trabalhar no dente e na gengiva por vestibular, se eu anestesiar o nervo alveolar superior anterior, eu já consigo fazer um corte na gengiva e já consigo fazer uma perfuração nesse dente, acessar a polpa desse paciente. Só que, numa cirurgia, numa extração, eu vou precisar trabalhar a palatina? Eu vou precisar cortar ou afastar a gengiva por palatina? Sim. Então, eu preciso anestesiar a palatina. Como que eu faço para anestesiar o tecido mole palatino? Através da anestesia do nervo nasopalatino. Ó, o nervo nasopalatino, então, ele vai descer aqui pela cavidade nasal e vai entrar aqui, ó, nesse forame. Como chama esse forame? Cri, 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 cri. Nada? Ninguém arrisca? Forame incisivo, professor. Forame incisivo, tá? O nervo nasopalatino, ele entra aqui e emerge na maxila aqui, ó, no palato pelo forame incisivo. E esse nervo nasopalatino, ele vai inervar o quê? Tecido mole, gengiva palatina. Então, para eu fazer uma extração de um incisivo central, eu preciso anestesiar a gengiva por vestibular? Sim.
Preciso anestesiar a gengiva por palatina? Sim. Preciso anestesiar dente? Sim. Então, quais os nervos eu vou ter que anestesiar? Alveolar superior anterior e nasopalatino. Beleza? Sim. Beleza. Dúvida é só interromper, tá? Liga o microfone aí e interrompe. Vou fazer uma intervenção na maxila. Envolve lábio. Eu vou além desses dois nervos. Eu vou anestesiar qual mais? Infraorbitário. Fechou? Vamos lá. Aí, vou para a maxila posterior. Posterior. Como que eu faço? Eu vou anestesiar o nervo alveolar superior posterior. Por quê? Ele vai anestesiar dente. Eu vou anestesiar o nervo alveolar superior médio, porque eu preciso que anestesie a raiz médio-vestibular, tá? Porque eu não tenho certeza se o meu paciente ele tem aquela anastomose, aquela união do nervo alveolar superior médio com o nervo alveolar superior posterior, tá? E o nervo alveolar superior posterior, ó, ele tem um raminho que ele fica por fora do osso, ó, que é esse aqui, para inervar tecido mole gengival ali. E, ó, guardem essa imagem. Esse nervo aqui, ó, ele entra pela fossa pterygoideia. Então, aqui eu tenho o túber da maxila, ó, tá? Atrás do terceiro molar, se você tiver terceiro molar. Se tiver segundo, vai ser atrás do segundo. E lá em cima, ó, tá a entrada do nervo. E guardem essa imagem, porque a hora que a gente falar de técnica anestésica, de bloqueio, vocês vão ter que chegar com a agulha e anestesiar aqui. Por quê? Agora, essa imagem é legal para dar uma informação interessante para vocês. Pessoal, a gente tem dois tipos de técnica anestésica, vou falar disso mais para frente, mas já vou aproveitar aqui para já introduzir, tá? Que é a técnica terminal infiltrativa e a técnica de bloqueio regional. Tá? Só para você entender. O que é a técnica infiltrativa terminal? É quando eu vou entrar com o anestésico exatamente no local onde eu quero anestesiar. Por exemplo, eu vou tratar esse dente aqui, ó. Então eu venho com a minha anestésico, com a minha agulha aqui, ó, perto do ápice do dente, e eu vou anestesiar aqui, ó, essa região aqui, só, tá? Espera aí, rapidinho. Será que alguém caiu aqui? Tem alguém aparecendo aqui. Nayane. Pronto. Então, ó, na técnica terminal infiltrativa, eu chego com a agulha e com o anestésico e concentro ele nessa região. Então, concorda comigo que o anestésico está aqui, só essa porção aqui é que vai estar anestesiada. Agora, se eu vou trabalhar nos 3 dentes, por exemplo, eu não preciso bloquear aqui e bloquear aqui. O que eu faço? Eu já bloqueio lá no começo do nervo. Então, eu venho e injeto meu anestésico aqui. Porque daí, se eu anestesiar ele aqui, concorda comigo que tudo que for daqui para frente vai estar anestesiado? Deu para entender isso? Sim, deu sim, professor. E essa informação ela é relevante principalmente na mandíbula, porque o que acontece? A principal diferença entre maxila e mandíbula, tá? Além, óbvio, do desenho anatômico, mas é na estrutura óssea. Vocês lembram disso? Qual que é essa diferença? Quando vocês respondem, deixa eu ver aqui. Qual é essa diferença? Era a Nayane aqui. Beleza, Nayane. Tranquilo, já te autorizei aí de volta. Qualquer coisa, depois você busca lá o YouTube lá. Ninguém, gente? Ninguém? Professor, repete a pergunta, por favor. Qual é a principal diferença, além, óbvio, do formato da mandíbula e da maxila, da estrutura óssea da mandíbula e da maxila? Vai, já dei mais uma dica.
Porque a mandíbula é móvel, professor? Não. Estrutura óssea, sem seu formato. Que os nervos vêm só de um lugar, não. Não. Estrutura óssea. Óssea. Presta atenção na Articulação? pergunta. Temporomandibular? Não estou falando de formato, nem formato. Isso aí tudo é formato. Estou falando estrutura do osso. Estrutura. Está dentro do osso. Tem alguma coisa que um osso é Tem esponjoso? aquele canal mandibular? Não. Qual que é, Rafa? Não tem algum osso que é esponjoso, alguma coisa assim, não sei, tô chutando. Isso, tá lá. Chutou dentro. O goleiro defendeu, mas foi no gol. Clareou para alguém aí? Tem um osso. Lembraram ou não? O corticoide, o mais poroso? Cortical. Um osso mais cortical. Tá? Vamos lá. Viu como tem que estudar anatomia? Tudo isso vocês já sabem, já ouviram, mas está lá atrás para vocês. Ó. Tem que trazer para a vida real agora, tá, gente? Qual que é a principal diferença entre a maxila e mandíbula? O osso da mandíbula, ele é mais cortical, ou seja, ele é mais denso. O osso da maxila, ele é mais poroso. Ele é menos denso. Ele é mais permeável. Ou seja, o osso da maxila, ele é mais frágil, mais mole. Você pode vai usando aí uma terminologia mais simples, tá? Ele é um osso mais poroso. A mandíbula, ela é um osso muito mais duro, mais cortical. Ele não tem tantos espaços, tantas lamelas ósseas e, bom, diversas terminologias que a gente pode usar. E por que essa informação é relevante? Essa informação é extremamente relevante em anestesiologia. Por quê? Concorda comigo que se o osso, quanto mais poroso ele for, mais facilmente o anestésico vai penetrar nele? Por quê? Ele tem que penetrar no osso anestésico? Tem, porque esse nervo aqui está onde? Está dentro do osso. Concorda que ele está dentro do osso? Aqui, ó, tá cortado o osso para a gente enxergar lá dentro. Ó, como é que ele tá. Aí eu injeto o anestésico tem que ultrapassar esse osso e chegar lá no nervo. Então, para o anestésico ultrapassar esse osso, concorda comigo que quanto mais poroso for o osso, mais esse anestésico vai passar? Mais fácil ele vai passar? Certo? Sim, com certeza. Então, na mandíbula, essa difusão, essa entrada do anestésico, ela é mais fácil ou mais difícil do que na maxila? Mais difícil. Mais difícil, porque o osso é mais duro, mais cortical, menos poroso. Essa informação ela é extremamente relevante. Por quê? Porque quando eu preciso anestesiar um dente só, na maxila, eu consigo vir com a minha agulha bem pertinho do osso aqui, só nessa região, injetar o anestésico, porque o anestésico, ele atravessa o osso e chega no nervo. Só que na mandíbula, na maioria dos casos, isso não acontece, porque o osso é tão duro, tão cortical, que o anestésico não consegue. E aí, como tem que fazer? Você tem que anestesiar aqui, ó, bloquear. Na mandíbula, vocês vão ver como é que faz. Mas na maxila, também. Ó, então, o que eu faria? Aqui, ó, ele está fora do osso. Concorda que se eu vir com o anestésico aqui fora do osso, é mais fácil eu atingir o nervo do que ele ter que atravessar o osso? Então, nas técnicas infiltrativas, são técnicas onde a gente vem por cima do osso e injeta o anestésico, e o anestésico vai ultrapassar o osso para chegar no nervo. Na técnica de bloqueio, a gente vai aqui, ó, lá atrás, tá? Imagina uma casa. Aqui, ó, é o fio elétrico. Aqui é a chave geral. Eu vou lá e desligo a chave e acaba a energia em tudo. Agora, se eu vier e desligar só
esse interruptor só nesse quarto, aqui vai ficar escuro, mas no resto vai ficar iluminado. Agora, se eu vier e bloquear a energia desde aqui, tudo vai ficar escuro. Tá? Deu para entender? Professor, como é que é o nome da técnica depois da infiltrativa? Esqueci. Bloqueio regional. Professor, Beleza. então, a infiltrativa a gente só usa para maxila. A mandíbula não funciona. Se eu for anestesiar dente na mandíbula, não funciona. Agora, se eu for anestesiar tecido mole, ou seja, o anestésico não precisa entrar na mandíbula, aí ela funciona. Tá? Entendi. Mas isso tem mais para frente também. Eu entrei aqui porque essa imagem tá boa para falar disso. Beleza. Eu já aprendi que eu tenho que anestesiar o alveolar, quando tem que anestesiar dente. Agora, na maxila posterior, então, ó, repassando aqui. Então, se eu quiser trabalhar dente, eu vou trabalhar no segundo molar. Eu venho e dou uma infiltrativa aqui. O que eu vou anestesiar? Vou anestesiar dente e vou anestesiar gengiva, por vestibular. Ah, eu quero anestesiar toda essa região porque eu vou trabalhar nos 3 dentes. Ao invés de eu dar 3 agulhadas, eu vou dar uma só aqui, ó, lá atrás. Vou fazer um bloqueio regional, tá? Aí, depois que eu fizer esse bloqueio regional, eu vou estar com o quê? Todos os dentes posteriores aqui anestesiados e a gengiva vai ter que estar anestesiada também. Só que, se eu anestesiar aqui, eu tenho todos os dentes ao mesmo tempo anestesiados. Eu preciso de todos os dentes? Preciso. Ótimo, vou anestesiar aqui. Não preciso, então, vou anestesiar só o dente específico. Tá? Ah, eu preciso extrair o dente. Eu preciso anestesiar a gengiva? Vestibular? Preciso. Vou anestesiar aqui. Preciso anestesiar dente? Também vai estar anestesiado aqui o alveolar superior. Só que eu preciso da gengiva palatina. Qual vai ser o nervo? Aí já é outro nervo. É o nervo palatino maior. Então, na minha maxila posterior, para anestesiar gengiva, eu vou anestesiar o nervo palatino maior, que ele emerge ali do forame palatino maior, tá? Ele inerva o palatino maior, todo o tecido mole até pré-molares, tá? Então, Professor, se eu preciso extrair um dente posterior, eu vou precisar anestesiar a gengiva vestibular e dente através dos nervos alveolar superior, posterior e médio, e gengiva palatina através da anestesia do nervo palatino maior. Diga. o naso palatino, ele inerva qual parte? É só na parte anterior? Parte anterior, canino. Tá? Ali, Canino, entendi. lateral e central. Palatino maior mais na parte dos molares ali. De pré-molar para trás. Ó o naso palatino aqui, ó. Ó, e vem Entendeu. até o canino, ó. Depois você vê que você não tem a ligação dos dois, ó. E aí é Entendi. palatino maior. Beleza? Entendi, valeu. Nada. Bom, aí vamos entrar nas técnicas anestésicas, tá? Então, como eu disse, ó, eu tenho duas técnicas possíveis. O bloqueio regional, onde eu anestesio o nervo inteiro, e as terminais infiltrativas, tá? Então, ó, mais uma vez aqui, uma outra tomada, um desenho bonito aí dos nervos, tá? Para a gente entender a diferença de infiltrativa e bloqueio regional. Então, ó, qual que é a diferença? O bloqueio regional, eu vou anestesiar o nervo inteiro. Então, eu tenho que, normalmente, ir para uma região mais posterior. No caso aqui, quando que eu vou anestesiar nessa região aqui, ó? Quando eu quero trabalhar a região de molares. Tá? Olha que interessante esse desenho. Eu acabei de reparar, ele tem 4 molares aqui, ó. E um pré-molar só. Agora que eu reparei isso. Tá vendo? Aqui era para ter um pré, só que tem um molar desenhado.
Interessante. É bobeira só, esquece. Acabei de reparar. Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer o bloqueio regional quando eu quero trabalhar na região posterior. Eu poderia fazer assim, eu vou trabalhar na gengiva aqui da região vestibular, eu vou extrair esse dente, eu vou extrair esse, eu vou extrair esse, ou vou fazer canal dos 3 e tal. Eu poderia dar 3 agulhadas no meu paciente aqui? Poderia. Ia funcionar igual, eu fazendo a infiltrativa. Só que eu vou usar mais anestésico, o paciente vai sentir mais incômodo. Então, ao invés de eu dar 3 agulhadas no meu paciente e usar muito mais anestésico, eu vou lá e faço a técnica de bloqueio. Eu venho aqui atrás na fossa pterigoideia e pego o nervo antes dele entrar no osso. Ó. Por quê? Como ele não precisa penetrar o osso, eu vou usar menos anestésico, ele vai ter mais efetividade. Além disso, com uma agulhada só, eu já anestesio todos os molares e a gengiva na parte vestibular dos molares. Olha que legal. Então, é muito mais fácil do que eu ficar lá dando um monte de agulhado, tá? Eu só vou ter que complementar um pouquinho na região da raiz mesovestibular aqui, ó, porque se não tiver a união do médio, pode ser, ó, porque o médio ele vem daqui, ó. Ó o médio, ó, descendo aqui e vindo para cá. Então, eu não vou pegar o médio na pós-tuber aqui. Eu vou pegar o médio numa infiltrativa, tá? E que outro momento que eu uso o bloqueio? Na mandíbula, ó. Lembra que eu falei para vocês que a mandíbula, ó a mandíbula aqui, ó. Ó o nervo alveolar inferior descendo aqui, ó. Aqui tá cortado, tá? Você não tá vendo aqui o ramo da mandíbula. Processo coronoide, o côndilo, tá cortado aqui. Mas, ó, eu vou usar o bloqueio quando? Por exemplo, eu preciso anestesiar um molar aqui, que eu vou extrair esse terceiro molar aqui, ó. O que acontece? Eu não posso dar uma infiltrativa porque o osso é muito duro. E aí pode ser que ele não anestesie direito. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir e vou anestesiar ele aqui atrás, ó. Aí eu vou anestesiar todos os dentes de uma vez só. Por quê? Eu corto a energia aqui, ó, lá no relógio principal, ao invés de eu ir cortando e apagando cada dente aqui um por vez, tá? Então, é nessa hora que eu uso a técnica de bloqueio. E a técnica de bloqueio, ela é extremamente importante também em casos onde eu tenho um dente infeccionado ou inflamado, né? Eu já comentei com vocês que eu tenho... Nossa, a pior coisa, me deixa pé da vida ouvir, é o dentista que fala assim para o paciente, ó, a anestesia não pegou direito porque está inflamado. E por que a anestesia não pega direito quando está inflamado mesmo? Não pega direito quando está inflamado por causa da alteração de pH, lembram disso? Isso vocês já sabem, vocês já estão cansados de ouvir, tá? Aí, o que acontece? Eu vou trabalhar aqui nesse dente, ó, nesse molar aqui, e aí tá tudo inflamado aqui, tá drenando pus e tal. Aí, o que acontece? O dentista vem aqui, dá um monte de anestesia infiltrativa, tá? E aí a anestesia não pega direito. E qual a desculpa que ele dá para o paciente? É desculpa isso, tá? É desculpa. Ele fala assim para o paciente, tá inflamado, aguenta aí. Por isso que não pega direito. Aí o paciente chega para você um dia e fala assim, a anestesia em mim não pega direito, porque eu fui no outro dentista e ele falou para mim que não pega direito, principalmente quando está inflamado, né? E aí o paciente procura quando você tem dor, quando ele tem dor ou alguma inflamação, e pronto. E o dentista fica com essa muleta aí. E o paciente acredita, tá? Alguns desconfiam, mas eles não sabem, então eles acreditam nisso. E aí ele sente dor, e aí ele sente trauma, aí ele não procura mais dentista. Gente, é fácil de resolver esse problema. Ele tem uma inflamação aqui, eu não vou dar uma infiltrativa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou bloquear lá atrás. Só que os dentistas não sabem fazer pós-tuber, não sabem fazer bloqueio. E aí o que ele faz? Ele inventa essa desculpa para o paciente, a anestesia pega ali mais ou menos, e ele empurra com a barriga, o paciente aceita e vai, e faz o serviço meia boca, tá? Aí a hora que o paciente cai na sua mão e você fala para ele, o quê? Tá inflamado? Sem problema, vou te anestesiar com uma técnica diferenciada que vai resolver o teu problema, você não vai sentir dor igual lá com o dentistão.
Aí é a hora que você ganha o paciente e fala, caramba, meu, então esse negócio era balela. Existe como anestesiar, aquele cara não sabe nada. E realmente não sabe. Então veja, gente, que é só fazer. Só que isso aqui é básico, todo mundo aprende isso, basta aplicar, basta praticar, basta estudar. E é para isso que vocês estão aqui, pô. Então aproveitem isso, tá? Não seja esse dentistão. Porque isso faz uma diferença enorme, porque a hora que seu paciente cair na mão de alguém que faça isso aqui, que é uma coisa básica, você vai perder aquele cara, e aquele cara ganhou o paciente para sempre. E aí não adianta você ficar se lamentando, poxa, por que aquele dentista está super bem, ele tem um monte de paciente, está voando, e eu não? Já parou para pensar se o básico você faz bem? E se você não fizer bem, procure saber, se aperfeiçoe, estude, tá? Então, o bloqueio regional, ele te atende para minimizar o uso de anestésico, para facilitar o procedimento e para anestesiar em casos onde a infiltrativa não é indicada. Exemplo, quando eu tenho uma inflamação local, periapical, ou uma infecção. Beleza? Todo mundo entendeu o que é bloqueio regional? Se alguém não entendeu, agora é a hora. E, além do bloqueio, eu tenho a terminal infiltrativa. Na terminal infiltrativa é quando eu vou anestesiar só aquela região. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento específico nesse dente, de dentística, de canal ou de extração. Porque na maxila funciona bem. Até para uma extração, uma infiltrativa funciona na maxila, porque ela é um osso permeável, o anestésico vai se espalhar legal e eu vou conseguir fazer. Por palatina, mesma coisa, eu vou anestesiar a palatina, o tecido mole, eu não preciso anestesiar o forame, lá perto do forame, para eu anestesiar o nervo, o palato inteiro do meu paciente. Se eu vou trabalhar lá na região de pré-molar, eu anestesio só a região de pré-molar através de uma infiltrativa. Funciona muito bem. Na maxila, a infiltrativa funciona para tudo, tá? Na mandíbula é que é complicado. Na mandíbula, a gente usa infiltrativa só para casos onde eu vou trabalhar só em tecido mole. Quando eu vou trabalhar em dente, eu uso. Existem trabalhos, estudos, que falam já que a articaína consegue penetrar bem, mas ainda são poucos os trabalhos, tá? Pessoal, dúvidas aqui? Nenhuma. Nenhuma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou interromper aqui a aula, tá? Porque a gente vai entrar em técnica propriamente dito, e em técnica não vai dar tempo da gente terminar a maxila, então eu prefiro já cortar para a gente não parar no meio do caminho, tá? Viram? Conseguiram visualizar a importância da anatomia? Sim, professor, importante. Sim, É dá uma muito estudada. importante. Vai ter que dar uma estudada. Vai ter Só que dar uma bota na veia. estudada grande. Vai ter que dar uma estudada